para quem nos está assistindo, é o seguinte. Isto aí é secundário. O principal na universidade é o seguinte, universidade, a expressão universidade diz respeito a conhecimento que seja universal para todos. Dante, você é especialista nisso, você sabe o que é conhecimento universal, é alta cultura, tá certo? As universidades só devem se prestar a formar homens de alta cultura, a formar o que vocês entendem por elite intelectual. Só para isso serve a universidade. Nós precisamos, e isto aí eu espero que aconteça no Brasil, e eu não sei em quanto tempo isso acontece, nós temos que tirar da universidade o especialismo. Especialismo é o seguinte, o cara tem um título de universidade, eu sou agrônomo, eu sou contador, eu sou isso, mas a universidade me deu. Sabe o que acontece? Você pode pegar todas essas especializações e colocar no segundo grau. A universidade não precisa de professores, doutores não precisa de professores, doutores em educação física. Isso é um absurdo. Educação física é o seguinte, mexer o braço, etc, ele é doutor nisso. Não, bota para o segundo grau tudo isso. Tira todas as especializações. Especializações é o seguinte, é indivíduo que sabe soldar, é um indivíduo que sabe cortar, é um indivíduo que sabe lixar, sabe pintar com perfeição. Segundo grau, tira 90% do que está enquistado na universidade como universal, que não é universal, é técnico, e coloca para o segundo grau. Enxuga a universidade e coloca só lá, a universidade só serve para criar cérebros, como sempre foi. A grande elite, a elite que vai mandar na política, que vai mandar na educação, que vai mandar, ela é formada na universidade com alto nível, no nível como o professor Olavo nos trouxe você, trouxe vários outros, ele fez uma universidade. A universidade, o exemplo de universidade é universalização. Quer dizer, é coisas de alto nível, são genéricas e servem para todos os espectros da atividade humana. E toda atividade técnica vai para o segundo grau. E para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada. Professor de educação física agora está na universidade, ele pode ensinar isso tudo, pode aprender isso tudo no segundo grau. Agrônomo, um engenheiro agrônomo. Ó, eu digo para vocês, na universidade só vai ficar medicina, filosofia, matemática, física, só o que seja universal mesmo na universidade. O resto, segundo grau, meus caros. Chame o segundo grau de maravilhoso. Por exemplo, né? E para com essa palhaçada de ficar dando título para imbecil. Universidade. É um curso técnico, é um magistério. Mas claro que é técnico. Agora, só uma nota sobre o que você falou. Nós temos que entender que a universidade é universidade. Só assuntos universais interessam para a elite universal. Técnico, meu amigo, técnico para baixo, não é desmerecer, é tão nobre quanto. Ah, mas no Brasil é o seguinte, eu tenho um título universitário, de quê? Eu sou doutor em educação física. O que faz educação física? Eu sou especialista em jogar bolinha, uma bola para outra. Eu sou especialista nisso. Eu sou especialista nisso? Não, eu não sou nem especialista, eu sou doutor nisso. Mas você está de sacanagem? Isso é universal? Porra, então meu pau é universal, porra. Isso não existe. Gente, vocês trocaram. Ó, técnico é técnico e universal é universal. Vamos explicar isso. Vamos lançar o caldo aqui daqui a pouco. Daqui a pouco o Paulo Enéas vai entrar com a gente aí. Mas vamos aí, vamos seguir aí. Né? Vocês entenderam, senhores? Vou fazer dois comentários. Agora, Dante, se você me dá um minuto. Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Só ler um comentáriozinho aqui.
O Thomas Dresch diz o seguinte, ó, isso que o Eloy está falando é um modelo de ensino alemão de Gymnasium e Hochschule, e é uma separação, né, entre as artes do intelecto e as artes do fazer, né? Claro! Isso aí já na Idade Média, quando existia, era assim. Só uma notinha sobre o que você falou aí, Eloy, sobre o Olavo ter criado o COF, Seminário de Filosofia, é uma verdadeira universidade, né? Essa é a universidade. Ali, ele está formando o quê? Ele diz que ele quer formar gênios, né? Isso que é uma universidade, é alta cultura, é elite. Isso que nós temos no Brasil... Elite, a universidade só é isso, porra. Não tem finalidade. Meu amigo, aí é aquela história. Ai, técnico. Ó, bicho, você vai o seguinte, você não vai morrer de fome, bicho, só porque você não tem um título de universal. Porque não é universal que você está fazendo, Bocó. Ah, então é o seguinte, eu sou professor de educação física e eu tenho um título de uma universidade. Como? Isso é contrassenso, isso é um contrassenso. Você tem de ensinar as criancinhas e fica na tua, pega o teu dinheirinho, seja feliz, não entra numas de querer comparar você como um jogador de bola de um para o outro, como um intelectual, cara, como é que é? Com homens pensantes, realmente, que precisam existir nas universidades, que, aliás, não existe no Brasil. Não existe, a prova disso que não existe, que foi o Olavo de Carvalho, com a sua genialidade, que criou 12, 20 mil homens no Brasil, que perceberam isso. Eles são universais. Você pensa universalmente, claro que você não pensa universalmente todo o tempo, eu penso universalmente, e todos esses 20 mil, sei lá, só o Olavo sabe quantos ele tem, eles são universais. E sabe o que esses universais fizeram? Elegeram o presidente. Imagina o que podem fazer a mais para o Brasil se esta quantidade de dinheiro que está sendo jogado no lixo nas universidades, chamando universidade os cursos técnicos. Não, meu caro, você coloca isso. Rapaz, eu fico doente de pensar quantos bilhões são jogados no ralo. Bilhões, se eu te contar, você né? Não tem que ter não sei quantos por cento do PIB para a educação. Para essa educação que tem, não tem que ter nenhum centavo, tem que cortar todo esse dinheiro. Ou então direcionar para isso, sobre orientação. Trabalhar, vagabundo. Que sejam, de fato, verdadeiros canais de construção do conhecimento. Claro, isso aí é escoador, é jogar dinheiro no lixo, é doutrinação comunista pura, essas universidades. Não, todo mundo fala de doutrinação comunista. Meu amigo, é o seguinte, você pega a universidade, reduz o tamanho dela, levanta o nível valendo, para com essa brincadeira de ser invadida por tecnicismos, vai a merda com isso, tá certo? E bota um alto nível ali para dentro, bota um alto nível na universidade, bota ela valendo, e de resto, aquele alto nível vai se espargir em todo que lugar. Meu amigo, você acha que ser dentista demanda muito conhecimento? Você já parou para pensar? Dentista pega um dentista, 4 anos enchendo o saco lá, no final ele só sabe pegar um trequinho, furar e tal. Eu tenho uma irmã que é dentista, é uma vergonha. O nível de conhecimento que um dentista precisa é o nível de um curso de valeta. Valeta, sabe qual é a valeta? Curso de valeta, fazer coisa, é valeta. E é universitário. Olha aqui. Eu estou falando do nível de dentista. Dentista tem... Dentista, cara, aquele... É valeta, entendeu? Aí tu pega... Pô, eu nem vou entrar no mérito, cara. Ah, tá na universidade, eu sou universal. Até a puta que pariu. Universidade é para gente como nós, cara, que estuda livros que nem este, que nem todos que você está vendo aí. Coisa séria, valendo mesmo. Isso eu vou mostrar espaço. Olha aqui. Ocupar espaço na sociedade, seriamente. Vou mostrar um vídeo para vocês. Tá? Isso aqui é um livro que se deve estudar em universidades. Ó. Catena Áurea. Comentários de São Tomás de Aquino aos Evangelhos, né? É aqui o volume 1, Evangelho de São Mateus. Eu nem vou me...
Eu vou trazer cruzeiro aqui, você não acredita. Tem um livro de É ridículo. 800. E o pior é que cada trechinho de cada autor da patrística que comentou os evangelhos e faz um comentário em cima. Isso aqui tem algum reitor da Universidade Federal que já leu isso? Sabe nada, sabe nada, não sabe nada. Só leu o Manifesto Comunista. Os caras estão administrando do Brasil. Os caras estão administrando. Pô, palhaçada que é essa, né? É uma palhaçada. Os caras estão administrando uma universidade que, na verdade, não tem porra nenhuma de Universal. Universal foi nós abrirmos e entrarmos em contato com o Olavo de Carvalho, ele nos deu o Universal. O resto é picaretagem. Que tipo? Técnica. Eu sou contador, eu sou, como é que é? Dentista, eu sou, como é que é? Professor, como é que é? Eu sou professor de educação física. Qual é a tua especialidade? Eu sei jogar bem certinho uma bola para o outro. Você é doutor nisso? Sou doutor nisso. Beleza. Eu sou um entendedor, fantástico, absoluto da história. Que história você conhece? A história universal. Era o quê, cara? História é universal? O que você está fazendo? Eu agora tenho uns livrinhos que eu sei que... Vai tomar no teu cu, porra! A coisa tem que ser o seguinte, tira da universidade esta palhaçada chamada técnica e deixa para a universidade o que seja universal mesmo. Agora, olha aqui, temos uma adversativa aqui, ó. O nosso amigo aqui, que é funcionário de uma universidade, mandou aqui uma mensagem, tá? Pediu, ó, os pessoal, eles não podem se identificar porque podem perder o emprego. Olha o nível do negócio. É ditadura isso. Olha aqui. Você que está querendo perder o A estratégia do professor Eloy é excelente. A questão é ter reitores corajosos para implementar isso. Com a tal autonomia do artigo 207 da Constituição de 88, somente renovando o quadro de gestores para implementar este enxugamento. Não, você está errado. É o mercado parar de querer papel acadêmico para contratar pessoas dessas profissões de formação técnica. Seria excelente enxugar esta farra que tem cursos que não tem razão de estar no ensino superior universitário. Só aí já economizaria metade do dinheiro, tá? E que poderia ser usado para coisas mais importantes, como, por exemplo, a saúde, pô. Não é? Saúde, meu amigo. Meu amigo, eu sou da universidade. Meu amigo, se você soubesse a palhaçada que isto é, como você não pode se identificar, eu me identifico, eu sou professor universitário, me identifico, sou Eloy Feio e tal. Meu amigo, eu só não posso ir para o outro nível e te mostrar a sacanagem, as sacanagens que desses técnicos fazem na universidade. Eles estão ali usurpando um espaço que não é deles, eles têm que ir para o segundo grau e mostrar serviço, meu amigo. Na universidade, meu amigo, só alto nível, no sentido assim, ó, nível universal de pensamento. O Dante é especialista nisso. Nível universal de pensamento. Vamos pegar as universidades e só criar uma elite. Não é elite econômica, meu chapa. Não é elite técnica, não é o... A elite técnica há 4 anos resolve. Elite técnica tranquila. Elite intelectual. Intelectual, pô. Isso a universidade tem que criar. Ela foi criada para fazer isso. Dali para baixo é técnico, meu amigo. Técnico é o seguinte, você vai aprender A até Z. Aprendeu, você é técnico. Você não tem que pensar mais nada. Você sabe fazer direitinho essas porcarias? Beleza. Você não tem que pensar, meu chapa. Você tem que seguir aquelas estruturas, aquelas normas, né? E pronto, você é o técnico. Por que você precisa de um diploma para isso? Agora, pensar, meu amigo, ser elite intelectual, isto sim precisa, merece um título. Mas isso, meu cara, é o que o Olavo vive falando. O pessoal lá vive falando. Dizendo isso. É criar uma elite intelectual. Sem uma elite intelectual, o povo fica sem norte, fica desgovernado. O próprio governo fica desgovernado, né? Tanto
E a grana os escritores, né? Dostoiévski dizia que o escritor é um segundo governo, que é como se fosse a consciência moral da sociedade, né? Mas e essa universalidade que o professor está falando, que é justamente servir aquele pensamento, ele serve para a humanidade em qualquer momento, qualquer período histórico, é uma razoável, amplo. Exatamente. Então, esse tipo de saber, de conhecimento, que deveria ser trabalhado na universidade. Ela foi criada para estes homens. Para essa finalidade. A universidade, então, em termos de estrutura, diminui para caralho, só que ela fica absolutamente poderosa. Ela cria... E tem uma coisa, um detalhe importante. Não vem me joga esse dinheiro lá para a Previdência, para pagar os velhinhos aposentados, os pensionistas. Olha aí. Essa palhaçada. Para com palhaçada. Eu quero pedir, vocês que estão nos acompanhando aí, por favor, inscrevam-se no canal para nos dar uma forcinha aí, tá bom? E divulguem. Vou dar até um tchau. Note aqui. Todos os brasileiros perceberam uma coisa que eles nunca imaginaram que poderiam ter vivenciado. Um homem chamado Olavo de Carvalho fez um presidente num momento absolutamente crucial para o Brasil. Um homem fez isso. Um homem. Ele não estava em nenhuma universidade. Ele criou uma universidade particular. Ele criou uma universidade num espaço da tecnologia da internet. Vocês viram a diferença? Vocês viram que o nosso presidente foi eleito por causa dele e dos alunos dele, nós somos alunos dele. Vocês viram o efeito que isso dá? Tudo abaixo disso, meu amigo, é técnica e tem que ser enxotado da universidade. Por quê? Porque a universidade, pelo tamanho que tem, está sendo usada exatamente para solapar esse tipo de homens. Mas nós temos entraves monstruosos, né? A maioria deles por causa dessa Constituição de 88, Então, essa coisa de que o princípio do direito adquirido, esse pessoal aí sindicalizado, funcionários de universidade, eles não querem abrir mão dos direitos adquiridos, né? Tem que acabar com esse negócio de direito adquirido. O direito adquirido é o caramba, né? Tem que apresentar prova. Eu acho que se você pegar os reitores das universidades federais e aplicar uma prova de português, eles não passam, não são aprovados. Eu não posso falar, viu, Dante? Eu sou professor universitário, eu não posso falar, eu não posso entrar nesse médico, porque você vai ficar louco. Você vai ficar louco. Quando eu começar a dizer o que eu sei do que tem dentro da universidade. Eu não posso... Não vou falar. Deixa quieto. Isso tem que acabar. Essa farra tem que acabar já. Já. Acabou. Ah, vai doer? Não interessa, mas vai melhorar o país. Parar tem que sair para esse pessoal, ninguém sabe, eles não têm relevância nenhuma, eles não contribuem com nada com o Brasil. Por que tem que ficar mantendo pagar o salário desses caras? Desses pseudo-professores? Né? Como você citou aí, doutor em educação física. Corta logo, pô. Sabe jogar bola de um para o outro. Vai na mídia. E aí, vamos dar um cala-boca na mídia, só não falar com a mídia. Fala com um canal de mídia sério e acabou. Não vai ter impacto nenhum. Nós ainda estamos combatendo a mídia. Ainda virá o tempo que nós vamos tirar esses patetas da universidade. Ainda nós chegaremos lá. Vai demorar, senhores, vai demorar. Agora, se liguem, já dei o toque. Universidade é para assuntos universais, é para criar elite intelectual que forneça intelectualidade para a sociedade. E dali para baixo, meu amigo, te vira. Exatamente. Bom, nós estávamos aguardando aí o nosso querido Paulo Enéas, né? Mas parece que ele ficou enroscado no trânsito lá de São Paulo e acho que não vai conseguir entrar, não. Deixa eu ver aqui se o Paulo Enéas falar aqui com a nossa amiga em comum, a Lúcia Cagido, que disse que ia trazer o Paulo Enéas aqui. Mas parece que o Paulo Enéas ficou lá no engarrafamento. Lá. Então, se o Paulo Enéas chegar aí, ele entra. Mas nós estamos aqui
há mais de uma hora ao vivo. Olha, parece que faz 10 minutos que a gente começou, já estava mais de uma hora. Aqui é assim, a gente vai longe, né, Eloy? Nós ficávamos aí até 3, 4 horas da madrugada falando, né, discutindo. E veja, nossa, gente do céu, a gente tinha essas conversas aqui na época que a dona Dilma Rousseff estava lá na presidência, pessoal. Olha a situação favorável que nós estamos com a faca e o queijo na mão agora. É só nós termos diligência, só nós temos foco, temos união, que a gente vai chegar nesse ponto que o professor Eloy está colocando aí, tá? Eu vou ler alguns comentários aqui para a gente comentar, tá? Ó, a Lilian diz, antigamente tinha o curso de magistério, as escolas eram muito melhores. Hoje o magistério foi proibido. Foi proibido, Eloy. Só pedagoga pode dar aula. As escolas ficaram uma M, tá? Muito bem. Priorizar a qualidade para ter qualidade em detrimento da quantidade enorme, rarefeito, disse o Roberto. A Laura diz, conhecimento sem moral joga o homem em uma tristeza que destrói, não só a si mesmo, como tudo que toca. Toque de Midas. Tenhamos misericórdia de nós mesmos para podermos ter misericórdia de Deus. É isso aí, pessoal. Isso aí. E o Davi Valucas disse que foi da última turma de magistério da sua cidade. Grande abraço para o nosso amigo Davi Valucas, né? Então é isso, tem que voltar a esses cursos técnicos mesmo, principalmente o magistério. Eu acho que o ministro aí, Vélez Rodrigues, tem um projeto nesse sentido. Se não me engano, ele andou falando isso aí na pós. Eu quero falar para vocês, nós temos muita conversa para informar para vocês o que é o certo e o que é o errado. E não vem me dizer que eu sei o certo e o errado. Não é, o certo, eu estou usando essa expressão porque é o seguinte, ó, o certo é o certo. Como é que você pode como pode que o Brasil deixou a universidade ser invadida por tecnicismo barato? E expulsaram o conhecimento superior, causa da própria universidade, ela foi criada para uma elite intelectual, ela foi expulsa disto, e o tecnicismo, só porque a expressão universidade tem, vamos dizer assim, ela tem autoridade, e aparecem títulos. Ó, você foi feito na universidade agora. Por que isso não pode ser empurrado para o segundo grau, meu amigo? Qual é o curso técnico que precisa de muito conhecimento? Ser dentista precisa de muito conhecimento? Arrancar dente e furar dentinho precisa de muito conhecimento? Se bobear, eu aprendo isso com 6 meses. E para com isso, a medicina já é uma outra coisa, muito mais complexa. Muito mais. Educação física. Um contador, por exemplo, um contador precisa ter título universitário. Contador, meu amigo. Contador é o seguinte, é somar débito e crédito, e o governo quer tanto. Pronto. Precisa de muito conhecimento? Nenhum. Mas precisa de título universitário. Que palhaçada é essa aqui? Isso tem que acabar, isso é caro demais. Alguém disse aí, daqui a pouco vai precisar de título universitário para ser lixeiro, porra. Não está muito longe. Se bobear. Você entende, Dante? Então, essas coisas têm que ser ditas para nossos ouvintes e telespectadores, e que, vamos dizer assim, são questões pontuais que precisam ser resolvidas. Nós poderíamos agora levantar outras questões, mas o que vocês devem perceber que nós, da Rádio Vox, estamos fixados no que está acontecendo agora no Brasil, que é vamos dizer, essa disputa retórica, a disputa a disputa argumentativa, tá certo? Ela não pode ser perdida. Vocês vejam que a cada momento os grandes meios de comunicação com CNPJ, tá certo? CNPJ, tá certo? Os legais, nós não somos legais, não temos porra nenhuma, né?
Estes são os que podem, né, dentro da lei, falar, entendeu? Nós somos meio, como é que é, a gente pode porque não tem lei, eles podem porque tem. Nós somos fora da lei, nós somos... Nós não somos fora da lei, nós não somos fora da lei porque não tem lei ainda. Agora, tiver lei, nos ferrar. Nós somos um meio de mídia porque não tem lei, mas a mídia com o CNPJ está na lei. E nós não estamos fora da lei porque não tem lei ainda. Então, nós estamos aqui naquele... Só um depoimento cinza, entendeu? Olha que interessante, ó. Como o professor vai falando aí, as coisas vão se encaixando. A Juliane disse: me formei em arquitetura e hoje trabalho praticamente como desenhista técnica. Poderia ter terminado meu curso em menos tempo e com muito mais aprofundamento técnico se tivesse feito cursos técnicos. Claro. Inclusive, eu conversei recentemente com um senhor já, né, até aposentado, que fez o curso técnico em caldeiraria e que trabalhou durante vários anos com caldeiras e tudo mais, e ganhou muito bem, tem vários imóveis, tem carro, tem filho criado, tudo com um trabalho técnico. Nunca fez faculdade. Esse negócio de faculdade é uma enganação, tem que começar a demolir. Mas até eu vou te propor, professor Eloy, eu acho que nós tínhamos que focar nisso, certo? E fazer uma série de programas sobre esse tema, porque as pessoas ainda idolatram, ainda acham que a universidade é uma coisa imprescindível, né? E no nosso próprio sistema educacional existem ótimas opções. Tem uma sobrinha que está fazendo um curso técnico em desenho de têxtil, desenho têxtil. Precisa ver, a menina tem 20 matérias, cara, no curso técnico do Senai, Senac, alguma coisa assim. Eu sei que ela está aprendendo um monte de coisa, que eu acho que muita faculdade não aprende tanta coisa quanto um técnico. Tem que acabar com esse negócio de idolatrar o ensino universitário, pô. Olha, eu vou colocar... Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Eu sou professor universitário e vou dizer uma coisa para vocês. Eu, cada vez mais, digo assim, pelo amor de Deus, fechem tudo isso. Eu não quero nem mais meu salário. Se eu visse isso acontecendo, que é o seguinte, ó. Meus amigos, eu tenho 57 anos, tá certo? Sabe quem na minha região ganhou dinheiro? Ganhou dinheiro? Os técnicos. Eles são donos do comércio, eles são donos das industriazinhas que tem por aí, eles são donos dos caminhões, eles são donos de terra, eles são tudo. Por quê? Porque foram para a vida lutar no sentido de não se iludir com esta porcaria chamada universidade. Eles não tiveram títulos. Todos os meus amigos, e eu digo dos amigos dos meus amigos, e os teus amigos também, todos estão muito melhor economicamente do que eu, do que meu irmão, do que você quiser. Por quê? Porque encararam uma profissão técnica e ganharam dinheiro com isso. E que não precisa estragar a universidade com isso, pô. Fica no nível técnico. Né? Eles acabam... Não é errado técnico, mas não é ensino universitário. É isso que nós estamos falando. Eles acabam sendo os patrões desses bocó que tem um título. E pagam para eles uma mixariazinha. O técnico, ele sabe fazer, é o homo faber, ele tem condições técnicas de fazer algo. Aqui no Brasil não se escreve livros. Mas a universidade não é para isso. Não é para isso, não pode ser para isso. Não pode ser para isso. Olha aqui, ó, você quer saber, por exemplo, vamos considerar só um dado, que eu não tenho os dados reais aqui, mas eu sei o seguinte. Você sabe quanto dos caminhoneiros dos últimos 30 anos que se resolveram ser caminhoneiros são hoje donos de terra no Brasil? Tu já pensou nisso? Então, caminhoneiros, os caras que levavam abacaxi daqui para o norte do Brasil, viram lá uma oportunidade, não voltaram mais, ficaram lá, são milionários hoje. Caminhoneiros no Brasil, os caminhoneiros no Brasil, os que dirigem, há mais de 30 anos são os desbravadores do Brasil,
Mas não são desbravadores assim, tipo, ah, cheguei e voltei. Não, eles ficaram lá e criaram fortunas no norte do Brasil, porque o Brasil é um país maravilhoso. Eles têm título universitário? Não tem. E estes caminhoneiros chamaram aquele que sabia soldar, aquele que sabia trocar um pneu, aquele que sabia construir um móvel, e foram indo. Os caminhoneiros. Sabe por que isso é estranho? É estranho o que eu estou falando para vocês? Porque ninguém escreve a história do Brasil. Agora, eu sei como é isso. Eu sei exatamente como é isso. Não se escreve a história do Brasil. Os técnicos fizeram e farão o Brasil. Os homens universitários, aqueles que terão direito de ter um título, são os que pensarão o Brasil. Eles não vão dirigir caminhão, mas pensarão. Aí todo mundo, os bocós brasileiros, eles imaginam que um título universitário vai resolver o problema por causa de um papelzinho. Isso é loucura. É loucura, é nonsense. Tá bom, Dante, a hora que você quiser terminar, beleza. Não, eu tava falando com o Samuel aqui. Alô. Eu não Opa. Tô aparecendo? Tô. Então, eu tô aguardando aqui o Paulo Enéas. Vamos ver se o Paulo Enéas vai chegar aí. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Ó, enquanto isso, eu vou ler um comentário aqui, ó. Lilian Carniello. Eu moro nos Estados Unidos, aqui tem bastante incentivo para fazer faculdade, só para pegar o crédito estudantil. Hoje tem uma estimativa que o jovem sai da faculdade com mais de 100 mil dólares em dívidas. Tá vendo? É o sistema bancário, cara. Sistema bancário que fica botando na cabeça do jovem que tem que fazer universidade. Pode emprestar dinheiro. E aí tem uns despertadores que querem esse modelo aqui ainda. Sai da universidade, não sabe limpar a bunda. E daí tu quer o quê? Com um título? Daí você gastou o dinheiro que o teu pai e a tua mãe não tiveram. Você termina o curso e você está desempregado. Não serve nem para limpar a bunda. Não serve. E para com isso. Tu perdeu 5 anos, gastou dinheiro que você não tinha, exigiu do teu pai e tua mãe que arrumassem o dinheiro, sai da universidade endividado, e aí você entra numa fila de empregados. Não é uma vergonha? Por que você não pegou no primeiro dia, depois de ter acontecido aquele espanto de que o mundo te exige alguma coisa, quando você fica adulto? Por que você não disse assim, olhou ao redor, escuta, o que é que se faz aqui? Ah, você pode ser um soldador, você pode ser um montador de móveis, você pode ser um padeiro, você pode ser... tudo você pode ser. Só que você tem que ser bom. Sabe o que no Brasil acontece? Ser padeiro é segunda classe. É uma vergonha isso. Mas não, aqui todo mundo quer ser advogado. É uma vergonha. Ser motorista, nossa, é uma vergonha. Ser motorista é uma vergonha, imagina, entendeu? Você saber arar uma terra e cuidar das máquinas, você ser um especialista em máquinas, uma vergonha. Tudo é vergonhoso. Só é luxuoso você ter um título universitário do qual você nem sabe do que se trata e entrar numa fila. Não é ridículo? Nós somos loucos. Isso é uma loucura universal. As pessoas não entendem o óbvio mais hoje em dia. Os jovens, então, não entendem o óbvio. Não entendem o mínimo. Não, você acha que eu estou falando... Eu vivi isso. O Eloy conhece, o Eloy já esteve aqui, sabe que eu tenho uma empresa aqui, e às vezes eu vou contratar jovens, enfim, eu vou pegar aí currículos, né? Todo mundo lá tem ensino médio completo, mas não sabe escrever 3 linhas sem errar 60% do que escreve. Eu não vou falar. Analfabetos, esses jovens estão saindo analfabetos desse ensino técnico. Então, o diploma, tanto do técnico, do ensino médio, quanto do ensino superior, ele é hoje um fator de exclusão, não é um fator de inclusão. Se você não tem, você está excluído.
Mas você tem, não garante que você está incluído em porcaria nenhuma. É um fator de exclusão. Eu não entendo. Claro, sabe por que os empresários se omitem de contratar alguém que não tenha um curso, não tem essa bosta desse diploma aí? Porque é o seguinte, não tem nada abaixo dele. Entendeu, Dante? Nada abaixo dele. Quer dizer, o segundo grau não é levado a sério. O segundo grau são 3, 4 anos perdidos, jogados no lixo. Quer dizer, ficam aí contando, sei lá o que fazem, tá certo? Não serve para cá nem para lá, tá certo? Então, ele sai do segundo grau sem ter uma profissão, entra numa universidade sem ter profissão, sai da universidade sem ser profissão e sai com a universidade com uma porra de um, como é que é? De um canudinho. Né? E faz festa no final ainda com isso. No final formado e tal, chama a família. Ó, eu atingi o grau máximo da ignorância. E eu fico de cara, Dante. Eu fico de cara. Eu digo, vem cá, tia, o brasileiro está simplesmente enlouquecido. Quando poderia pegar do ginásio e depois de ginásio, 4 anos depois, ele poderia ser um bom em alguma coisa. Que coisa? Técnica. Técnica. Ou seja, saber fazer alguma coisa de fato, saber transformar o mundo, né? Ainda que em uma pequena esfera. E eu vou te contar, Dante, esse é um desespero. Eu espero que o governo Bolsonaro pare com isso e reduza o tamanho dessa ilusão chamada universidade e pegue toda essa fortuna que o Brasil já jogou no lixo e transforme isso em segundo grau. E não tem mais SESI, não tem mais nada, é segundo grau sério. Onde nós teremos técnicos em tudo. Eu vou te contar um caso. Eu conheci eu tenho um amigo meu, na Europa ainda, e sabe como é que ele sustenta a família dele, Dante? A família dele, ele sustenta com uma caixa de ferramentas e os seus livros na casa dele. Ele é absoluto, no que ele faz, ele é absolutamente atualizado. Ele tem uma Bíblia. O que ele faz? Sabe o que ele faz? A especialidade deles é fazer chafarizes. 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 Ele é contratado quando tem chafarizes. Aí é o grande negócio dele. Mas quando não tem chafarizes para fazer nas prefeituras, não tem chafarizes, sabe o que ele tem? Ele é absolutamente um grande construtor de coisas. Dante. Ele pega a tua casa, ele reforma a tua casa e tal, ele faz tudo. Só que ele tem uma biblioteca maior que a minha na casa dele. E um ferramental que é simplesmente incrível. E o que mais me apaixonou como é que é, na cultura daquele povo, que é o seguinte, ele disse, Eloy, quando eu não tenho chafariz que me dá mais dinheiro, sabe como eu defendo o dinheiro da minha vida? Com essa caixa e com esses livros. Eu não sei se tu entendeu. Ele é especialista em reformas... De livros? Não, reformas de ambientes internos. Sim. Ele é especialista. Não, ele não é especialista, fiquei sabendo. Não, ele tem livros. Ele é atualizado nisso. Tá certo? E quando vai para os chafarizes, ele como é que é? Qualificado por um organismo que diz, esse cara é um dos nossos. Pode confiar que esse cara faz o chafariz do jeito que você quer. Sabia disso, Dan? Quando ele não tem isso, ele é qualificado para reformas de ambientes internos. Mas ele faz isso na técnica. E a técnica dele não é que nem os técnicos nossos, que chegam quebrando tudo, Dan, achando, etc. Sabe como é que é? Não. Ele tem uma biblioteca que ensina ele a fazer aquela atividade. Tu acha que estou brincando, Dante? Isso é verdade. Ele se atualiza, ele lê livros, ele sempre está informado o que é reformar
Agora eu vou ler um comentário aqui agora do nosso amigo, o Eloy. Contrate o nosso amigo lá da Bahia. Quebra você. No preço nosso amigo da Bahia. Peraí, ó. Vou ler aqui o comentário do nosso amigo da Bahia, sobre o nosso programa aqui, ó. Olha, é isso aí. O Victor Fidel, lá da Bahia, de Juazeiro, na Bahia. É isso aí. Quando a coisa se espalha culturalmente, cursos, artistas, eventos, livros, jornalistas, professores, é muito difícil derrubar. Falando sobre a influência do professor Olavo, né? Isso já está acontecendo e leva muito tempo. E quanto mais o tempo passa, mais vai ficando invisível a origem. Porém, temos um problema. A origem vital e simbólica de tudo está condensada na figura do professor Olavo. E todos já sabem disso. Então, toda a esquerda já entendeu que precisa atacar a origem e o símbolo disso que é o professor Olavo. Por isso, os ataques contínuos ao Olavo, né? Certíssimo essa análise. Creio que não dá mais tempo de parar isso, porém leva tempo, e não sabemos se teremos tempo suficiente para toda essa mutação cultural vingar. É isso nós vamos ver, né? Não, vai mudar, porque é o seguinte, isso que nós estamos falando agora, olha aqui, quando você tem, por exemplo, um técnico de alto nível que tem livros na casa dele sobre a especialidade dele, ele não fica mais confiável? Quer dizer, você não precisa ser especialista só em termos de filosofia. Você pode ser especialista em qualquer coisa. Qualquer coisa, ela é absolutamente possível te galgar ao perfeito em todo lugar, em toda atividade. Você sabe disso, Dante? Uhum. Um músico, por exemplo, ele pode saber tocar um violão, mas de repente ele é um mestre de grandes orquestras, ele sabe tudo, muito mais. Isso em qualquer coisa, nós temos que levantar o nível geral do Brasil. Geral. Nós temos que levantar um nível mínimo. Não só do nível intelectual filosófico, no qual nós nos metemos, Dante, mas nós temos que levantar um nível de baixo para cima, tudo tem que ser melhor. Nós temos que ter mais homens com mais capacidade para responder no nível da profundidade exigida de cada atividade, de cada uma das atividades. Você é um soldador, essa empolhação, né? Você não pode vir com gambiarra. Um soldador tem que saber, ó, isso aqui eu não posso soldar. Isso eu vou soldar. Sim, senhores, aqui está a minha solda, ó, perfeita. Está aqui entregue em primeiro lugar. Coisa de primeira. Esta cultura do fazer bem feito as coisas, de pensar que cada atividade ela tem a profundidade infinita, ela tem uma profundidade possível ao infinito, e quanto mais você conhecer nisso, melhor você vai ser. Quer dizer, é uma universidade, você entra no universal em cada detalhe. Você entende? Isso no Brasil, não. O Brasil é o país da gambiarra, é do carnaval, é do macunaêmico, entendeu? Ah, então agora... é para fazer tal coisa? Bem, vou fazer. Pronto, me dá tanto... Não, tudo tem que ser, vamos dizer assim, levado a sério na sua devida seriedade. Não é assim, Dante? Então, o nível total, ele se faz na individualidade e não na universalidade. Porque os universais das universidades, eles vão olhar as coisas no absoluto, quer dizer, nos grandes lances sociais e universais, vamos dizer assim, da convivência humana. É ali que eles vão se colocar. Agora, no fazer, como é que é? No fazer surgir o conforto humano, o técnico, que é, no fundo, é a busca do conforto humano, é a busca do ser humano contra a natureza, que não te dá bola nenhuma. Moldar a natureza ao nosso desejo exige técnica, mas não é qualquer técnica. Cada detalhe tem sua profundidade e a sua seriedade, a um nível infinito, se você for olhar. Agora, o ser humano brasileiro, parece que ele entendeu que para você ser uma pessoa honesta e séria, você tem que ser um doutor, você tem que ter um título universitário. Que porra de palhaçada é essa, cara?
aonde nós estamos, né?